Na aula passada, a gente aprendeu a fazer a declaração de uma determinada variável definindo o tipo dela, ou seja, a gente não, no meio da declaração a gente não fez a atribuição de um valor, e simplesmente fez a declaração e passou o tipo dela. Então, nome do tipo string, idade do tipo number, e tem conta do tipo boolean, ok? E o que a gente vai fazer? A gente vai aprender um novo conceito, que é o que a gente chama de inferência de dados. Então, tipo TS. E aqui eu vou criar uma outra variável chamada let nome pessoa, certo? Então, se eu venho aqui e coloco um ponto e vírgula, o que vai acontecer? Por enquanto a gente não tem nenhum erro, né? Porque a gente tem um tipo específico que é o N, que a gente vai ver mais pra frente. Ok? Ele aceita, mas não é o ideal. Só que a gente pode vir aqui e colocar um determinado valor nessa declaração. E olha que interessante, quando a gente passa por cima da variável, é que ele fala let nome pessoa do tipo string. Só que a gente não passou o tipo string aqui do lado da declaração da variável. Então, o TypeScript ele consegue identificar o tipo de dado a partir do valor que foi atribuído, assim como o JavaScript faz, né? Você determina um valor, atribui um valor para essa variável e automaticamente o JavaScript já define o tipo dela. E o TypeScript funciona da mesma forma. Se você cria uma variável e já define o tipo dela, tipo, coloca qualquer texto, ele já consegue definir o tipo dessa variável. Então esse processo a gente chama de inferência de dados ou tipagem de dados, ok? Então é a capacidade do TypeScript conseguir, a partir do valor atribuído, identificar o tipo de dado. Porém, ele vai seguir a mesma regra que já foi comentada na aula passada. Se eu vier aqui, tipo de pessoa, e colocar 5, ele vai reclamar. Por quê? O 5 é um valor numérico e ele está esperando uma string. Então, a inferência de dados ela serve para identificar o tipo de dado quando a gente não passa esse valor aqui, a tipagem dele, no momento da declaração. É uma capacidade do TypeScript identificar a tipagem daquela variável a partir do dado que foi adicionado ela, perfeito? Mas mesmo assim, depois que ele faz a primeira validação e definir um tipo, você não consegue fazer essa modificação, diferente do JavaScript, que por mais que ele já delimitou um tipo de dado, se na linha de baixo você colocar nome pessoa igual a 5, ele vai mudar o tipo de dado, porque o valor que foi colocado foi um valor numérico. Então ela passa de ser de string para ser uma variável do tipo numérico, coisa que não acontece no TypeScript. Por isso que a gente tem esse erro aqui. Então esse processo de identificação automática do TypeScript do tipo de dado, a gente chama de inferência de dados.